Graça e paz, amados. É um privilégio nós estarmos aqui novamente com vocês, é uma alegria. Hoje nós vamos seguir os nossos estudos no Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. A porção, o encargo que o Senhor nos deu hoje está lá no capítulo 16, dos versículos 10 ao versículo 13. Evangelho de Lucas, capítulo 16, dos versículos 10 ao versículo 13. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Se, pois, não vos tornastes fiéis na aplicação das riquezas de origem injusta, quem vos confiará a verdadeira riqueza? Se não vos tornastes fiéis na aplicação do alheio, quem vos dará o que é vosso? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Pai amado, essa é a tua santa palavra, Senhor. Nós te pedimos, Senhor, por espírito de sabedoria e revelação, no pleno conhecimento do teu Filho amado Jesus Cristo. Assim como foi orado aqui, que a gente não compartilhe aqui sabedoria e conhecimento humano, mas poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Então Jesus, ele está no seu ministério terreno. Então nós temos caminhado há um bom tempo já vendo os ensinamentos de Jesus. Nós percebemos que a maioria das porções no Evangelho de Lucas são falas diretas do nosso Senhor, são ensinamentos diretos de Jesus. Nós sabemos que toda a Escritura é ensinamento de Jesus, Ele é a palavra de Deus, mas nós vemos aqui nos relatos dos Evangelhos, Jesus Cristo encarnado, Deus encarnado, ensinando aos homens, isso relatado, isso é maravilhoso. E aqui é mais uma oportunidade disso. No último estudo que nós tivemos aqui, nós observamos a parábola do administrador infiel, que é um alerta para o povo de Deus. Porque ali o alerta e a advertência que o Senhor dá ao seu povo, usando aquela parábola, por meio daquela ilustração, é que os ímpios, os filhos das trevas, nas suas impiedades, nas suas corrupções humanas, eles são mais hábeis para multiplicar suas riquezas terrenas do que os filhos da luz, para multiplicar as riquezas espirituais. Então, o alerta que o Senhor fez para nós naquela parábola anterior a esse texto é que os ímpios, aparentemente, eles têm mais dedicação com as suas coisas que são terrenas, que são passageiras, que vão acabar daqui a pouco, e eles são mais dedicados do que os filhos de Deus com as coisas espirituais. Então isso é um alerta muito sério a nós, muito sério a nós. Né? Então a gente vê que essa parábola do administrador infiel, ela é uma chamada de atenção do nosso Senhor. E esse texto que nós entramos hoje, aqui do versículo 10 ao versículo 13, nós vemos que é também relacionado à parábola anterior, mas ele já encaixa também como princípios gerais que o Senhor traz. Então ele traz esse princípio dentro dessa parábola, mas ele é um princípio geral para nós. Nós podemos utilizar ele para todo esse assunto em relação às nossas vidas, né? Então, o Senhor nos deu essa oportunidade de nós ajuntarmos tesouros no céu com as bênçãos espirituais, né? E o Senhor nos tem chamado essa atenção nessa porção das Escrituras. E esse assunto que Jesus traz aqui é o assunto da mordomia, né? O que é a questão da mordomia cristã? Né? Vem da palavra mordomo, ou seja, o Senhor nos confiou algo para nós cuidarmos. Então o Senhor nos confiou algo e nos chama a sermos responsáveis por algo que Ele nos deu. Então, essa que é a mordomia cristã. Então, o Senhor nos chama a administrar os bens que Ele nos dá. O Senhor nos chama ao cuidado desses bens. Então, o Senhor nos chama realmente a refletirmos sobre isso hoje. E Ele quer mostrar qual que é a atitude daquele que é um administrador fiel. Se a gente for observar ali de novo, versículo 10 do nosso texto.
ele começa dizendo assim: quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Então a primeira verdade que Jesus estabelece aqui de forma clara é que a forma como as pessoas cuidam do pouco é um indicativo de como elas cuidarão do muito. E o que é exatamente, segundo o relato bíblico, segundo o texto bíblico, o que é o pouco e o que é o muito? Às vezes algumas pessoas distorcem um pouquinho a palavra de Deus. Assim como naquele texto, por exemplo, da exaltação e da humilhação. As pessoas falam: olha, os humilhados serão exaltados. Mas não é exatamente assim que o texto bíblico diz. O texto bíblico diz que aqueles que se humilham serão exaltados, não os humilhados, né? Então, nesse texto aqui, existe uma percepção parecida, né? O contraste aqui não é exatamente com pouco dinheiro e muito dinheiro. Claro que esse princípio se aplica. E se nós nos mostrarmos ao Senhor fiéis no cuidado de pouco, de uma condição baixa, o Senhor pode nos colocar numa condição maior em relação à riqueza terrena. Tá? Isso é um princípio estabelecido na Escritura. Mas esse relato bíblico, esse texto sagrado que nós estamos lendo hoje, o pouco aqui, ele é relacionado às riquezas terrenas, ao dinheiro desse mundo, aos recursos desse mundo, e o muito às riquezas espirituais, às bênçãos que nós temos na pessoa e na obra de Jesus Cristo. Então esse que é o contraste desse texto. Então o versículo 10, ele já põe esse fundamento para nós entendermos o que Jesus está trazendo, qual o ensino de Jesus para o restante da porção. Então esse é o contraste. O pouco aqui é a riqueza, independente do tamanho, a riqueza terrena. Independente se é menor ou se é maior. E o muito são as riquezas eternas, é o reino dos céus, é a vida eterna que o Senhor nos dá. Então observe comigo ali o versículo 11 e o versículo 12 agora. Se, pois, não vos tornastes fiéis na aplicação das riquezas de origem injusta, quem vos confiará a verdadeira riqueza? Se não vos tornastes fiéis na aplicação do alheio, quem vos dará o que é vosso? Então, esse princípio, Jesus ele já crava aqui. O pouco são as riquezas de origem injusta. Por que riquezas de origem injusta? Porque são riquezas que elas são desse mundo caído, um mundo que jaz no maligno, um mundo que é caído pelo pecado. E quem vos confiará a verdadeira riqueza? Essa que é a justiça em relação ao muito, que é a verdadeira riqueza. Então, quem não é fiel em relação às riquezas terrenas, não será em relação às riquezas espirituais. Então, isso é um alerta para nós. Quem não é fiel no alheio, e por que alheio? Porque nós não temos nada nesse mundo e nem levaremos nada dele. Então, se nós temos algo aqui, é porque o Senhor nos deu, isso não é nosso. O seu carro não é seu, o seu salário não é seu, o dinheiro que você tem não é seu, a roupa que você veste não é sua, é tudo do Senhor. Nada aqui vai durar, as coisas aqui vão virar pó. Então nada é seu aqui, tudo é dado pelo Senhor. Então o alheio é porque não é nosso, é do Senhor. Então como que o Senhor vai te dar o que é seu, ou seja, aquilo que é para todo aquele que crê, se você não é fiel no que o Senhor te confiou a cuidar aqui nessa terra? Então existe um princípio aqui em relação ao cuidado das riquezas de origem desse mundo caído. Quem não lida com integridade com as coisas desse mundo, com as riquezas desse mundo, não está habilitado a receber a possessão das riquezas do céu. E é importante frisar que a fidelidade no trato com o dinheiro, no trato com os recursos, ela não é substituta da graça de Deus. Não é um pré-requisito para a salvação. Só que se a pessoa evidencia um mau trato, uma irresponsabilidade com as coisas que o Senhor confiou a ela aqui, ela está demonstrando que ela é desqualificada para receber as bênçãos espirituais. Então isso é uma evidência. Nós sabemos que a separação entre o trigo e o joio, quem fará é o Senhor.
É o Senhor que fará a separação entre o trigo e o joio. Só que nós, pela palavra de Deus, nós usamos de alguns termômetros espirituais, que a palavra de Deus deixa claro. E um deles é o trato com o dinheiro. Pessoas que são apegadas ao dinheiro, nós chegaremos nesse assunto, pessoas que são apegadas ao dinheiro, irresponsáveis, não cuidam do que Deus deu para elas, evidenciam uma fé falsa. Então, essa é a exortação do texto sagrado. E como que Deus, Ele mantém o seu povo perseverante? Nós cremos, pela graça de Deus, na perseverança dos santos. Aqueles que verdadeiramente são do Senhor vão perseverar pela graça de Deus. Agora, como que Deus persevera o seu povo? Deus persevera o seu povo através das advertências que Ele coloca nas Escrituras. Quando nós vemos advertências, admoestações e imperativos na palavra de Deus, o Senhor usa esses imperativos para alertar e abrir os olhos do seu povo. Então, aqueles que realmente são do Senhor, que são filhos de Deus, ouvirão a voz do pastor. As ovelhas que são dele ouvirão a voz do pastor. E obedecerão o Senhor pela graça de Deus. Muitas vezes nós andamos cambaleados, desgarrados, mas se você é do Senhor, você não vai se esconder. Não adianta, o Senhor vai te buscar e Ele vai te tratar. Então, Ele trata os seus filhos pelas advertências que Ele coloca na palavra. Então aqui, nós vemos que se a pessoa não consegue ser fiel com o alheio, com as coisas que são terrenas, então como que ela vai, com coisas que são temporais, coisas que vão passar daqui a alguns anos, coisas que não nos pertencem, como que ela vai ser fiel com as riquezas espirituais? Com o chamado que o Senhor tem para nós, para a pregação do Evangelho de Deus, a toda criatura, com todas as observâncias que o Senhor nos chama. Então, como? Então, esta é uma evidência em relação à outra. Então, isso é um dos termômetros na palavra de Deus. Lembrando que a separação clara, genuína e absoluta entre o trigo e o joio será dado no dia do juízo pelo Senhor, e isso está claro nas Escrituras. Então a gente tem que tomar cuidado também com o julgamento hipócrita e sem misericórdia em relação a essas coisas. Então, eu até tenho observado algumas coisas ultimamente, e eu já vi gente que ela é assim, a pessoa ela é ortodoxa na teologia, mas ela é herética no trato com o dinheiro, irresponsável, maluca. Então, alguma coisa não está batendo. Nós olhamos para a palavra de Deus aqui, para essa exortação do nosso Salvador, e nós vemos que as coisas não estão encaixando como deveriam. Algo não está harmonizado aqui. Como que o cara pode ser ortodoxo na palavra de Deus, na teologia, no estudo da palavra, e lidar com o dinheiro de uma forma tão leviana? Então esse é um chamado do Senhor para nós. Como Deus vai nos confiar riquezas eternas, infinitamente valiosas, se com as riquezas terrenas nós somos irresponsáveis? O que é, então, agir com integridade, ser um administrador fiel, ao contrário do administrador infiel da parábola anterior, e responsável com os recursos que Deus nos deu nessa terra? Primeiro, a gente tem que entender um princípio que a gente já trouxe aqui hoje. Nós somos mordomos. Nada é nosso. Se você, pela graça de Deus, conseguiu comprar um carro, conseguiu sua independência financeira, conseguiu um bom salário, coloca os seus olhos no Senhor, agradece ao Senhor, sua boca no pó, fala: Senhor, é a tua graça, é a tua misericórdia, obrigado porque tu me deste. Então esse é o primeiro fundamento que nós temos que ter. Um estabelecimento de mordomo mesmo. Não é nosso, é do Senhor. A palavra de Deus diz claramente que nada nós levaremos desse mundo e nada trouxemos, é tudo dele. E aí nós vemos alguns princípios, até vou pedir para os irmãos abrirem no livro de Provérbios, alguns princípios em relação à responsabilidade. Provérbios capítulo 21, versículo 20. Nós vemos que esse livro de Provérbios, ele tem muitos princípios em relação às finanças.
Eu vou ler dois que estão pertinho um do outro, ali no capítulo 21 e depois a gente vai para o capítulo 22. Primeiramente, Provérbios capítulo 21, versículo 20. A palavra de Deus diz assim: tesouro desejável e azeite há na casa do sábio, mas o homem insensato os desperdiça. Então nós vemos que aqui tem um princípio estabelecido na palavra de Deus, um princípio de poupar, de economizar, de ter prudência com os recursos que o Senhor te deu e não você que conquistou. Então nós vemos que não existe orgulho para aqueles que são nascidos do alto, porque nós sabemos que tudo que nós temos, tanto a salvação, a santificação, tudo é pela graça de Deus. Inclusive os recursos que o Senhor nos dá. Se a gente for avançar um pouquinho ali no capítulo 22 de Provérbios, versículo 7, existe um outro princípio. Então o primeiro princípio que nós vemos é da prudência com o uso dos recursos, de poupar, de economizar em algumas situações. E o segundo princípio que nós vemos, ali no versículo 7 do capítulo 22, a palavra diz assim: o rico domina sobre o pobre, e o que toma emprestado é servo do que empresta. Então aqui nós vemos um princípio que o Senhor nos chama para nós evitarmos dívidas. Nós sabemos que muitas vezes as coisas fogem do nosso controle, não é tão simples assim, e o Senhor age de graça e de misericórdia em nossas vidas. Agora, existe um princípio claro na palavra de Deus, e muito rico no livro de Provérbios, que é para que a gente evite dívidas desnecessárias. Sabe? Existem esses princípios da responsabilidade com o alheio, com o dinheiro que o Senhor nos dá. Prudência, responsabilidade, sem fazer loucura. Então o Senhor nos chama a essa prudência. E claro, irmãos, que existem casos excepcionais. Tem pessoas que foram irresponsáveis com dinheiro a vida inteira, e o Senhor abriu portas depois. O Senhor, ele derrama da graça dele. Existem casos excepcionais. Por exemplo, eu não estou dizendo aqui que o George Miller, por exemplo, é irresponsável, mas eu vou citar a história dele. A gente sabe da história de George Miller que ele não tinha dinheiro, ele não conseguiu economizar para isso, mas ele tinha no coração dele um orfanato para evangelismo, para pregação da palavra de Deus. E o Senhor abriu portas para ele de maneira sobrenatural. E nós vemos a história de George Miller, que ele teve um orfanato gigantesco, com muitas pessoas, lá era pregada a palavra de Deus. Então a gente não pode olhar para histórias maravilhosas dessa e falar assim: bom, eu sou o George Miller, eu vou agir aqui pela fé e pronto. Não ser prudente com dinheiro, não ter responsabilidade, porque é o seguinte, Deus, ele sonda os corações. E quando ele olhou para o coração daquele servo de Deus, George Miller, ali estava um coração para o Senhor. Não estava pensando nos seus bens próprios, na sua mordomia, na sua tranquilidade, não. Então o Senhor, sondando corações, abriu portas naquela situação. E muitas vezes você age com irresponsabilidade e você quer colher tranquilidade, você quer colher que o Senhor abra portas de uma maneira graciosa e sobrenatural, mas você não tem cumprido os princípios que a palavra de Deus nos chama. Então a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes agir assim, olhando para histórias maravilhosas da graça de Deus, igual essa do George Miller, por exemplo, a gente agir tentando o Senhor. Nós vemos às vezes, irmãos, no nosso meio, pessoas tentando o Senhor, e nós tentamos o Senhor também. Quando eu olho para a minha vida, muitas vezes eu tento o Senhor. Como? Por exemplo, o que o diabo falou para Jesus? Olha, você pode, se joga do precipício, seus anjos segurarão. Ainda citou a palavra de Deus. O que Jesus falou? Não, está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Então não é porque você sabe que Deus pode fazer que você vai colocar Deus na parede e exigir que Ele o faça. Então, nós vemos que existem princípios estabelecidos na palavra. E Deus age majoritariamente de forma ordinária. E qual que é a forma ordinária que o Senhor põe em relação à palavra dele? Seja prudente.
estoque o seu alimento para sua família, trabalhe com afinco, seja responsável com os seus recursos, que o Senhor vai prover. Essa é a forma ordinária. Agora a gente olha, a gente quer colocar Deus na parede e exigir sempre que o Senhor faça uma coisa extraordinária na nossa vida. Que Ele pode fazer, a graça dEle, é um milagre dEle, nós cremos aqui nos milagres de Deus. Mas o Senhor nos chama aqui a nós sermos responsáveis com o que o Senhor nos dá nessa terra. Já vi gente falando assim, a pessoa assim, irresponsável com recursos humanos, não só recursos em relação a dinheiro, mas outras coisas, outras áreas da vida também, pessoa irresponsável. E a pessoa ainda diz assim, não, mas Deus vai me honrar. Não, Deus não vai te honrar, meu irmão. Deus não vai te honrar. Então a gente tem que tomar cuidado, porque nessas atitudes que nós fazemos também, eu estou falando aqui de exemplos que a gente ouve, mas muitas vezes eu caí nisso, a gente está tentando o Senhor. Então, Senhor, se eu quero um milagre, assim como o George Miller teve, por exemplo, me dá um coração desse. Um coração que é desprendido desse mundo caído, é desprendido dos recursos dessa terra. Me dá esse coração. Então peça esse coração para o Senhor. E se for da vontade dEle, Ele vai abrir portas. Então, nós vemos o princípio da responsabilidade, da prudência, e tem um princípio que é o principal da palavra de Deus, que é o princípio da generosidade. Então a generosidade é um princípio que a palavra de Deus nos chama diariamente. Quando nós olhamos para o texto sagrado, o Antigo Testamento, o Novo Testamento, Evangelhos, Atos dos Apóstolos, Doutrina dos Apóstolos, as cartas, nós vemos o princípio da generosidade. Eu me lembrei de uma história de um irmão que ele estava, acho que, pegando um metrô em São Paulo, um irmão em Cristo. E a hora que ele estava subindo no metrô, o metrô estava fechando a porta, ele escorregou, o sapato dele saiu, um dos pés, e caiu para fora. Aí o pessoal olhou, pô, o cara perdeu o sapato e tal, aí o que ele fez? Ele muito tranquilamente foi lá, tirou o outro sapato, e jogou pela janela perto lá do outro. O pessoal, mas por que você fez isso? Ele falou, olha, já que eu perdi mesmo, então eu espero que quem encontre pelo menos possa usar. Então, provavelmente se alguém achar esse sapato, é uma pessoa que precisa, porque a pessoa vai pegar um sapato usado na rua. Provavelmente alguém que precisa. Então esse irmão, ele teve esse pensamento de generosidade até num momento de dificuldade. Porque, poxa, você está subindo num ônibus, num metrô, perde o sapato, pô, coisa chata. Aí tem que voltar para casa descalço. Eu lembro quando eu era adolescente, que eu fui assaltado na rua. E o cara levou meu tênis, cara, e eu voltei 8 quadras a pé de meia, cara, descalço, constrangedor. Imagina esse cara no metrô descalço. Mas o cara ainda, apesar dessa dificuldade, ele lembrou da generosidade, pensou na pessoa que fosse pegar aquele par de tênis. Achei bem curiosa essa história. Então, se pela graça de Deus, meditando na palavra, se o Senhor nos faça prudentes, responsáveis, aí sim que nós podemos ser de fato generosos. Como que uma pessoa que é irresponsável com o trato com dinheiro, ela vai ser generosa? Ela não vai conseguir ser generosa, nem se ela quiser, porque ela sempre vai estar se metendo em dívida, sempre vai estar enrolada, sempre vai estar... Então ela não vai conseguir ser generosa de fato. Ela até pode ser desprendida, mas não vai conseguir ser generoso segundo a palavra de Deus, se ela for irresponsável, imprudente. E uma coisa que é muito perigosa em relação à generosidade é uma coisa assim que é um pecado terrível na palavra de Deus, que é a exaltação própria, a autopromoção. Quando nós olhamos para os evangelhos, por exemplo, nós vemos 3 expressões do judaísmo ortodoxo. Nós vemos as orações,
nós vemos os jejuns, e esses dois já eram absolutamente distorcidos. As orações eram feitas em praças públicas, com voz alta, para que as pessoas me vissem como eu sou espiritual. Os jejuns eram legalistas, porque a seita farisaica exigia o jejum 2 vezes na semana. A palavra de Deus nunca exigiu o jejum 2 vezes na semana. Sempre foi um movimento de contrição, de arrependimento, de forma voluntária de busca a Deus, nunca como imposição. Então esses dois já eram distorcidos. Aí a terceira expressão era a esmola da religião da época. E essas esmolas eram dadas apenas e tão somente quando as pessoas estavam vendo. E se as pessoas não estavam vendo, eu tinha que ficar falando para todo mundo o quanto que eu fui generoso. Então, quando nós olhamos todos esses princípios em relação aos recursos, nós caímos no principal deles, que é a generosidade. E quando o ser humano é generoso, a carne dele chega a se exalar, porque ele quer demonstrar que ele é generoso. Afinal de contas, ele deu uma baita de uma oferta para aquele missionário. Afinal de contas, ele ajudou aquele irmão. Afinal de contas, ele foi lá e ajudou aquela instituição. Ele precisa demonstrar isso. E às vezes isso vem com aparência de piedade. Uma conversinha ali. Então, meus irmãos, o nosso ego foi crucificado lá na cruz. Então que o Senhor trate conosco, tá? Comigo. Que nós sejamos generosos e que o Senhor veja isso, e mais ninguém. Quando Jesus orienta em relação a uma dessas expressões farisaicas, sobre a oração, que eles queriam orar para se aparecer nas praças públicas e nas sinagogas, Jesus fala: vai para o seu quarto, fecha a porta, ore em secreto, e o Pai que está no céu o recompensará. Você não precisa mostrar isso para ninguém, que você é espiritual, que você é generoso, que você jejua. É o Senhor quem vê essas coisas. Então cuidado, meus irmãos, às vezes não é por maldade, mas às vezes a gente acaba se exaltando, e isso não convém aos santos. Uma coisa que me chamou muita atenção nessa semana, eu estava vendo toda essa tragédia no Rio Grande do Sul, eu estava vendo um cara que fez um vídeo fake dele salvando pessoas. Vocês acreditam nisso? O cara alugou um jet ski, alugou uma família de atores, pegou a criança, botou o cara filmando, e o cara fingiu que era ele resgatando. Foi lá numa parte que estava alagada, foi lá, colocou no jet ski. Só que assim, tem troca de câmera. Você imagina, né? O cara salvando as pessoas, troca de câmera. E aí descobriram que o vídeo era fake. O salvamento era fake. O cara estava fingindo que estava salvando as pessoas para se autopromover como generoso. Então, assim, pela graça de Deus, o nosso país está se mobilizando para ajudar aquelas pessoas. Louvado seja Deus pela tua misericórdia. Mas nós temos que tomar cuidado até nessas coisas. Claro que eu fui para um extremo aqui desse cara do jet ski, que fingiu que estava salvando as pessoas e filmou isso, mas às vezes nós vamos ajudar e nós ficamos nos vangloriando. Quantos blogueiros que tem por aí que estão se autopromovendo com isso, estão pegando uma tragédia terrível para se autopromover. É claro que se precisar nós vamos compartilhar, nós vamos mostrar para as pessoas saberem onde doar. Maravilhoso isso, os irmãos têm feito isso e louvado seja Deus. Mas que existe ego nesse meio, autopromoção. Meus irmãos, o ego humano ele é terrível, ele é autossuficiente, ele se basta. Então, quando o Senhor nos chama a sermos generosos, que a gente coloque realmente a nossa boca no pó e fala: Senhor, é pela tua graça. Sabe, nós temos visto no nosso meio milagres da parte de Deus, Deus abrindo portas para irmãos, para missionários. E muitas vezes sem alarde, ninguém fica sabendo, e não tem que ficar sabendo. Claro que se o irmão quiser testemunhar, mas sem exaltação própria. Não foi você que foi o bom, não foi você que foi o generoso. O Senhor que precisa ver isso em nós, na igreja dele. Nós não fazemos isso para os outros, para mostrar para os outros, nós fazemos isso pela graça dele e por ele e para ele. Agora, se nós formos
completamente malucos com as coisas terrenas, irresponsáveis, imprudentes, como que nós exerceremos esse dom da generosidade? Quando nós olhamos a carta de Paulo aos Romanos, nós vemos que existe um dom entre os dons ali, que é o dom da generosidade. Tem irmãos que são chamados especificamente para isso. Então, como que nós exerceremos não só esse dom específico, mas o dom que é o chamamento para todo aquele que crê, se nós somos irresponsáveis? Geralmente, se a pessoa é irresponsável com o dinheiro, ela está sempre enrolada, ela não vai conseguir ser generosa com a medida que a palavra de Deus nos traz. E eu acho que é interessante também nós pensarmos em situações que fogem do nosso controle. Às vezes a pessoa perde um marido, dependia dele financeiramente. Às vezes acontece alguma tragédia, a pessoa fica numa situação muito complicada, as contas não param de chegar. Então, por isso que eu falo que a gente tem que ter muito cuidado em relação ao julgamento. A gente tem que falar com o irmão, ouvir e se colocar no lugar, ter compaixão, ter misericórdia, tratar com graça, sabendo que nós também não somos merecedores de nada. Então a gente tem que tomar cuidado, que algumas situações elas realmente fogem do controle. E às vezes a gente ouve por aí burburinhos, julgamentos. Como uma pessoa irresponsável, não pagou aquilo lá, olha, acumulou aquilo lá. E nós não conhecemos de fato o que aconteceu. Então nós temos que tratar com graça. Então às vezes a pessoa pode se colocar numa dificuldade, ou ser colocada numa dificuldade financeira, e um dos meios de graça que o Senhor nos deu para tratar esses problemas são irmãos que Ele levanta, irmãos mais experimentados na fé e nesses assuntos, para nos ajudar. Por exemplo, aqui na nossa comunidade, nós temos 2 irmãos mais velhos, o Barba e o Marquinhos Peixoto, que eles são muito experimentados nesse assunto. O Senhor deu a eles um ministério em relação a isso. E eles auxiliam e aconselham pessoas em relação ao planejamento financeiro. Como lidar com os recursos segundo a palavra de Deus. Então, e muitas vezes nós, pessoas mais jovens, não procuramos os mais velhos da comunidade. Muitas vezes nós achamos que nós nos bastamos. Eu vou procurar os meus amigos jovens também, e claro que existem jovens que são instruídos e experimentados em relação ao trato ao dinheiro, mas que a gente não feche portas para o que a palavra de Deus estabelece também. Existem pastores, existem irmãos mais experimentados, irmãos que foram chamados para isso. Então eu faço um encorajamento aos irmãos também, procurem os irmãos mais velhos para o trato dessas coisas, não só desse assunto, outros assuntos. Muitas vezes nós ainda não somos experimentados para lidar com algumas coisas. Às vezes nós estamos querendo tratar alguns assuntos que nós ainda não fomos colocados nessa condição para tratar esse assunto. Então, o tratamento entre os jovens é maravilhoso, que vocês caminhem juntos, que vocês confessem pecados juntos e sejam tratados, andem nesse discipulado, nesse caminhar, isso é maravilhoso. E claro que os jovens vão caminhar com os mais jovens, porque é a roda natural. Mas não descartem os irmãos mais experimentados para assuntos mais complexos, mais delicados da vida. Por exemplo, o trato com dinheiro. Muitas vezes o irmão ele pode ter a maior boa intenção, mas ele não vai conseguir te instruir corretamente, porque ainda não é experimentado nesse assunto. Então gostaria de dar esse encorajamento aos irmãos. Esse é um meio de graça que o Senhor nos deu. Irmãos que podem nos ajudar nesses assuntos. Segundo a palavra de Deus. Então, uma outra coisa em relação à generosidade, será que nós temos sido generosos em relação ao avanço do reino de Deus? Por exemplo, quando nós olhamos a parábola anterior, nós vemos que os ímpios, em suas impiedades, corrupções, eles têm uma ganância por multiplicar suas riquezas limitadas. Quando eu digo limitadas, porque esse mundo vai acabar e elas vão virar pó. Eles têm uma ganância por multiplicar essas riquezas, que muitas vezes nós, com as riquezas espirituais que o Senhor nos dá,
que é o quê? Nós temos a oportunidade, com os recursos que o Senhor nos dá, de avançar o reino de Deus, ofertando aos irmãos, ajudando missionários, ajudando irmãos da comunidade que necessitam. Isso é o avanço do reino. E aí nós podemos multiplicar, semear a palavra, avançar o reino, e nós não fazemos. E os ímpios com as suas corrupções estão lá. Então isso é um alerta para nós. Então nós temos sido generosos, nós temos ofertado ao Senhor de forma voluntária, proporcional e regular. Esse é o princípio do dízimo. Você até pode não chamar de dízimo, mas nós vemos na igreja primitiva uma oferta do coração que ela é voluntária, proporcional e regular. Então existe um parâmetro ali para nós entendermos quanto nós ajudaremos a comunidade em que estamos inseridos e outras também, porque a igreja do Senhor é uma. Então, eu até acho importante compartilhar com os irmãos, porque às vezes nós olhamos e falamos, não, o local de reunião que eu congrego, a igreja que eu congrego, não precisa dos meus recursos. Ela já está abastada, ela já está... Amados, nós temos alguns ministérios aqui, o Ministério de Ação Social, com as cestas básicas, com as ações sociais para os irmãos e irmãs em realmente necessidade aqui. Nós temos os auxílios mensais para as viúvas, porque a palavra de Deus nos encoraja a socorrermos as viúvas da família da fé. E nós temos muitas viúvas aqui que recebem auxílio mensal da comunidade. Nós temos ofertas diárias, mensais para missionários em todo o mundo. Tem missionário que recebe auxílio da comunidade que está na Jordânia, um país muçulmano sendo perseguido. E está lá sendo sustentado com auxílios da comunidade. Então eu quis falar isso para vocês, porque tudo isso só é possível porque existem irmãos que são generosos, irmãos que contribuem, irmãos que ofertam ao Senhor. De forma regular, proporcional, voluntária e esporadicamente também em algumas situações. Então, às vezes a gente acha, nós temos uma estrutura aqui maravilhosa pela graça de Deus. Estamos protegidos aqui ainda, né, nesse país. Então, o Senhor nos chama a sermos gratos a Ele, a sermos desprendidos dessas riquezas terrenas e usarmos elas para o avanço do reino de Deus. Quando nós olhamos para a igreja se reunindo após o Pentecostes, em Atos dos Apóstolos, quando a igreja ali é estabelecida, firmada, revestida de poder, nós vemos que sempre no primeiro dia da semana, nas reuniões de domingo, elas tinham um momento onde elas ofertavam. E os irmãos eram bem generosos, né? Nós ficamos até constrangidos de ver, quando nós lemos essas coisas aqui da palavra. Uma ressalva que eu gostaria de fazer aos irmãos é que se tem uma coisa que nós aqui somos contra, é o apelo ao dinheiro. Eu não estou falando aqui de apelo ao dinheiro. Eu não estou falando aqui de abuso de pseudos líderes espirituais que nós vemos aí no meio dessa religiosidade evangélica, roubando as suas ovelhas, roubando os membros da comunidade. Pessoas apelando ao dinheiro. Nós vemos um mar de corrupção nesse meio. Eu não estou falando de apelo ao dinheiro aqui, meus irmãos. Mas a palavra de Deus nos traz esse princípio da generosidade. Como que nós vamos reter de forma tão mesquinha algo que o Senhor nos deu? O Senhor nos deu tudo nele. Então a gente tem que tentar, pela misericórdia de Deus, encontrar um equilíbrio entre esse abuso religioso que nós vemos por aí e entre o que a palavra de Deus diz. O equilíbrio é a palavra de Deus. Ela é o nosso parâmetro. Então a gente tem que tomar cuidado também para a gente não se fechar em relação a alguns assuntos, porque existe abuso. Tem determinados assuntos na palavra de Deus que nós nos fechamos. Eu vou dar alguns exemplos. Jejum, dons espirituais, dinheiro,
nós nos fechamos esses assuntos porque nós vemos um abuso absurdo no meio evangélico. E aí a gente se fecha para essas coisas. Mas a palavra de Deus é clara em relação a essas coisas. Existe isso nas Escrituras. Jesus falou muito disso. Então, que o Senhor realmente nos faça generosos. E o maior cuidado que nós devemos ter é com apego ao dinheiro, né? Com mamon. A palavra de Deus diz que o dinheiro é um Deus. É um falso Deus que aprisiona pessoas. É a raiz de todos os males, o amor do dinheiro. Então nós só contribuiremos biblicamente de forma generosa se nós estivermos desapegados com as riquezas dessa terra. Nós sabemos que tudo que vem é dele e o Senhor nos faz desprendidos a isso porque nós entendemos que ele nos deu tudo. E tudo isso também começa nos nossos trabalhos. Nós olhamos, por exemplo, no Antigo Testamento para o livro de Provérbios. Os princípios em relação aos servos e aos senhores, aos funcionários e aos patrões. Qual que é os princípios que a palavra de Deus traz? Responsabilidade, prudência, dedicação. A palavra de Deus chama aqueles que são crentes de verdade a serem excelentes no que fazem, serem dedicados no que fazem. O Senhor te chamou para uma ocupação, e o Senhor te chama a ser excelente nessa ocupação. Quando nós, em nossas ocupações, em nossos trabalhos, nós somos desleixados, nós damos aquele miguezinho ali no patrão, nós estamos sendo irresponsáveis com o que o Senhor nos deu. Nós estamos quebrando o que a palavra de Deus diz. Então, todos esses princípios começam nas nossas ocupações. Independente se você tem um salário menor, um salário maior, o Senhor nos chama a sermos excelentes no que fazemos. E aí entramos num outro princípio que é tão importante quanto o contentamento. Tão importante quanto a gratidão, quanto a generosidade, que é o contentamento. Então, tão importante quanto a generosidade é o contentamento no Senhor. É a gratidão no Senhor. Nós somos contentes no Senhor, independente se aqui eu ganho muito, se eu ganho pouco, se eu ainda estou crescendo em relação a recursos. O Senhor nos chama a sermos contentes nele, porque ele vai suprir as nossas necessidades. Isso é uma promessa da palavra de Deus. Nós às vezes olhamos para posições, olhamos para lugares em que nós queremos estar e nós cantamos aqui hoje. Esse lugar é no Senhor, é um lugar de contentamento, de descanso, onde o Senhor mostra que Ele tem cuidado de nós. Tem pessoas que são abastadas financeiramente e vivem na prisão do pecado, não vivem em paz. Tem pessoas que têm uma condição muito inferior e têm a maior riqueza que existe, que é o descanso no Senhor, que é a pessoa de Cristo. Então, o Senhor nos chama a gente refletir, será que nós somos contentes no Senhor, de fato, ou não? Eu já me peguei murmurando muitas vezes. E às vezes um irmão me chamava atenção, a Dani me chamava atenção, e eu falava, meu Deus, eu não estou contente no Senhor. Eu não estou descansando no Senhor. Ele me colocou aqui. Isso não vale só para o dinheiro, mas em todas as áreas. Às vezes nós não somos contentes em determinadas áreas em nossas vidas. E o Senhor nos chama ao contentamento. Então, olha, com prudência, responsabilidade, contentamento, gratidão, desapego, generosidade, assim nós juntamos tesouros no céu. É assim que nós contribuímos para o avanço do reino de Deus. Nós vemos que o mundo, ele serve o dinheiro como Deus. Observe comigo o versículo 13.
do nosso texto, Lucas capítulo 16, versículo 13. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Então, se nós tratarmos o dinheiro, o alheio, que é o que o Senhor nos concedeu para nós cuidarmos, se nós tratarmos com todos esses princípios claros da palavra de Deus, nós estamos o quê? Segundo esse versículo, aborrecendo o mamon. Agora, se nós estamos fazendo o contrário, nós estamos aborrecendo o Senhor, o único Deus verdadeiro, e nós estamos sendo devotos do Deus do dinheiro. O dinheiro, ele te quer escravizado, ele te quer apegado por ele. Onde que nós temos acumulado os nossos tesouros? Onde está de fato o nosso coração? Eu gostaria que os irmãos abrissem comigo Mateus, capítulo 6, versículo 19 a 21. Evangelho de Mateus, capítulo 6, dos versos 19 ao 21. A palavra de Deus diz assim: Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Vocês lembram daquela parábola do capítulo 12 de Lucas? Do fazendeiro que acumulava, aumentava o seu patrimônio. E assim, irmãos, aumentar o patrimônio, louvado seja Deus. Agora, fazer isso sem ser generoso com o reino de Deus, fazer isso como prioridade da sua vida, o seu Deus é o aumento da sua riqueza, aí, segundo a palavra de Deus, você vai daqui para o inferno. Porque esta é uma evidência da desqualificação de você ser apto a receber as riquezas espirituais pela graça de Deus. Vamos abrir Lucas capítulo 12, volta um pouquinho, alguns capítulos. Lucas capítulo 12, versículos 19 ao 21. Eu vou ler só o 19 ao 21, anteriormente é esse fazendeiro que está acumulando, aumentando patrimônio e fazendo isso como Deus. Como se fosse o Deus da vida dele isso. Olha o que Jesus diz para ele, olha o que Deus diz para ele. Primeiro é o fazendeiro falando, olha o que ele fala. Então direi à minha alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e regala-te. O cara estava tranquilo, estava acumulando bastante para muitos anos, e estou tranquilo aqui, eu vou só curtir. Olha o que Deus diz a ele. Mas Deus lhe disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo, e não é rico para com Deus. Juntar tesouro nessa terra por si só é loucura diante de Deus. Você está agindo como um louco. É que a nossa mente ela é muito finita, nós não entendemos essas coisas em sua totalidade. Mas esses anos que nós vivemos nessa terra não representam uma fagulha da eternidade. E nós vivermos aqui apegados ao dinheiro, com coisas terrenas, é uma loucura. E até os ímpios vão entender isso quando forem condenados, mas não dará mais tempo do arrependimento. Falar, meu Deus, o que eu fiz na minha vida? Me apeguei a tantas coisas que passaram, e a eternidade agora? Então, misericórdia, meus amigos, misericórdia. Então, nós temos realmente servido ao Senhor ou às riquezas? Nós temos sido fiéis no pouco? E o pouco, segundo esse texto, são as riquezas terrenas que o Senhor nos deu, o dinheiro que o Senhor nos deu aqui, os recursos que o Senhor nos deu, nós temos sido fiéis com esses recursos? Gostaria de abrir com os irmãos um texto que está lá na carta de Paulo a Timóteo, na primeira carta. 1 Timóteo 6,
dos versos 6 ao 12. Nós vemos alguns ensinamentos de Jesus, nós vemos presentes nesse texto. 1 Timóteo 6, do versículo 6 ao versículo 12. O texto sagrado diz assim: de fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Ao princípio aqui da gratidão, do contentamento. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e na perdição. Olha a evidência daqueles que não são regenerados. O trato com o dinheiro. Querem ficar ricos como prioridade. E o texto continua: porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé, e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Tu, porém, ó homem de Deus, foge dessas coisas. Antes, segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. Combate o bom combate da fé. Toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, e de que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. Aqui há uma luta espiritual. Foge dessas coisas. Assim como a palavra nos chama a nós fugirmos do inimigo em tentações de imoralidade sexual, aqui também existe uma fuga. Foge do amor ao dinheiro. Existe uma luta espiritual aqui. E o que o Senhor nos fala aqui, nesse último versículo? Toma posse da vida eterna. Meu irmão, se você crê no Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, toma posse da riqueza espiritual que Ele te deu. É uma questão de renovação da mente. Essa luta espiritual que existe também aqui, essa fuga que o Senhor nos chama, é um tratamento que necessariamente tem que passar pela cruz. Se nós não passarmos pela cruz, nós não estamos habilitados a lutar essa luta espiritual. Versículos que nós falamos aqui semanalmente. Considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus. O Senhor nos chama a nós considerarmos essa verdade. É uma realidade espiritual, que nós morremos para o pecado. Sabendo isso, que foi crucificado com Ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja desfeito e não sirvamos mais o pecado como escravos. Como que nós lutaremos e fugiremos do amor ao dinheiro se nós não passamos pela cruz? O Senhor nos chama a essa consideração. Senhor, eu fui crucificado com Cristo, eu morri por pecado, a minha vida nova é do Senhor, Cristo habita em mim, o Espírito Santo de Deus habita em mim, e agora, pela graça de Deus, o Senhor me chama a ser responsável com dinheiro, desapegado, generoso, prudente e responsável com essas coisas. Para que o reino de Deus avance nessa terra, para que o evangelho seja pregado e para que pessoas sejam, pela graça de Deus, alcançadas por essa palavra e que caiam em arrependimento e reconheçam que Jesus Cristo é o único Senhor e Salvador. E às vezes você ouve uma meditação sobre dinheiro, sobre recursos, e você pode estar muito desanimado. Porque as coisas não andam como você quer, você queria estar ganhando mais, as dificuldades vêm, as lutas vêm, realmente vêm, meus irmãos. Sabe, a gente tem que olhar com um olhar de misericórdia. Mas às vezes você fica desanimado ouvindo sobre essas coisas, por conta do seu testemunho de vida. Só que o encorajamento que a palavra de Deus nos dá é que Ele vai suprir todas as necessidades. E que nós, aqueles que foram chamados, regenerados e creram no Evangelho, nós temos todas as bênçãos espirituais em Cristo. Todas as riquezas espirituais nos foram dadas na pessoa e na obra de Jesus Cristo.
o Senhor nos deu todos os benefícios da sua morte, da sua ressurreição. Quando nós olhamos para a obra perfeita e maravilhosa de Jesus Cristo naquela cruz, quando Jesus Cristo morre, nós também morremos. Quando Jesus Cristo é sepultado, nós também fomos sepultados para esse mundo. Quando Jesus Cristo é ressuscitado pelo Pai, a palavra de Deus diz que nós ressuscitamos em novidade de vida. Quando nós confessamos aos irmãos a nossa fé e nós somos batizados, que é uma ordenança divina, o batismo, essa é a confissão, que nós morremos, fomos sepultados, e isso representa o batismo ali nas águas, a imersão, nós fomos sepultados, e que nós ressuscitamos para uma nova vida. E com essa vida que o Senhor nos deu, Ele nos chama a sermos responsáveis com as coisas dEle, com o que Ele nos deu. Então, quando nós olhamos para a cruz, nós vemos que nós olhamos Jesus Cristo pagando uma dívida infinita. Nós éramos os maiores devedores dessa terra, desse mundo. A dívida que nós tínhamos com o Pai era eterna, infinita, porque nós pecamos contra um Deus santo, justo, bom e que não tolera o pecado. Então, nós éramos os maiores endividados dessa terra. E quando Jesus Cristo nos atraiu lá no corpo dele, quando ele carregou os nossos pecados, quando ele nos chamou a ele estava pagando a nossa dívida perante o Pai. Todo o castigo que estava sobre nós foi colocado no corpo de Cristo. E com o poder da ressurreição, ele nos deu uma vida nova. Então, quando nós olhamos com desânimo para essas coisas, em relação ao dinheiro, nós temos que olhar para a obra de Cristo e entender que nós éramos os maiores devedores. E que Deus, em Cristo, não só nos perdoou dos nossos pecados, Ele não só pagou a nossa dívida, mas pelo poder da ressurreição de Cristo, foi-nos dada todas as bênçãos espirituais da vida do Filho de Deus. É como se você tivesse uma dívida impagável. É que não dá para a gente falar isso em palavras humanas, mas a gente tem uma dívida impagável, e além dele pagar a sua dívida, ele ainda pega a sua conta bancária e te faz um Pix eterno. Então, ele não só pagou a nossa dívida, ele não só aplacou a ira de Deus que estava sobre nós, mas ele nos deu todas as bênçãos espirituais da vida dele e do porvir, porque essa vida com Cristo, essa união que nós temos com o nosso Salvador, ela será pelos séculos dos séculos. Então, é uma questão de consideração, meus irmãos. Que a gente considere o Evangelho todos os dias de nossas vidas, para nós tratarmos os recursos desse mundo da maneira como a palavra de Deus nos chama. Então a gente pode estar desanimado com algumas coisas, mas o Senhor nos chama a termos essa gratidão por essa obra maravilhosa. O Senhor nos deu tudo em Cristo. E a vida em Cristo é maravilhosa, meus irmãos, não tem coisa melhor. A gente está longe da escravidão do pecado, é maravilhoso. Nós estarmos desarraigados desse mundo terrível, desse mundo tenebroso que jaz no maligno, que jaz no pecado. A nossa esperança é no Senhor, nosso descanso é nele, nosso contentamento é nele, nossa esperança é Cristo. Nós vemos os irmãos reunidos lá em Atos, no capítulo 17, não precisa abrir. O que eles confessam? Nele vivemos, nos movemos e existimos. E nós sabemos que um dia, espiritualmente falando, haverá uma prestação de contas. Haverá uma prestação de contas. E aqueles que estão em Cristo, tiveram suas dívidas perdoadas e têm a conta bancária, por assim dizer, totalmente cheias. Agora, aqueles que não estão em Cristo, terão de prestar contas a Deus. E serão justamente condenados. Então, o chamado da palavra de Deus é o arrependimento, para que a pessoa de verdade creia
no Evangelho da salvação. Apesar de todas as nossas falhas, de todas as nossas limitações, de nós tropeçarmos tanto nessas verdades, vocês imaginam a alegria de nós ouvirmos o que está descrito? Eu gostaria que os irmãos abrissem para a gente finalizar. Mateus capítulo 25, versículo 21. Evangelho de Mateus, Evangelho segundo Mateus, Evangelho de Cristo segundo Mateus, capítulo 25, versículo 21. Com todas as nossas dificuldades, nós ainda habitamos nesse corpo de pecado, com todas as nossas limitações, nossos tropeços. Um dia, pela graça de Deus, aqueles que estão em Cristo ouvirão isso do Senhor. A palavra de Deus diz assim: disse-lhe o Senhor, muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Pai amado, nós te damos graças, Senhor, pela tua santa palavra, Senhor. Nos faça contentes no Senhor, nos faça descansados e gratos no Senhor. O nosso lugar é no Senhor. Pai, molde a sua igreja ao caráter do Cordeiro de Deus. Trata conosco com toda a exaltação própria que nós temos, com toda a mesquinharia que nós agimos. Que o Senhor trate conosco, Pai, e nos faça fiéis no pouco, nas riquezas terrenas que o Senhor nos deu. Tem misericórdia de nós, Pai. Nos molde ao caráter do teu Filho amado Jesus Cristo, e é no nome dele que nós oramos. Amém.